Será que é dedicação ou será que é desperdício as grandes realizações que as pessoas fazem? Você pensa em fazer algo da sua vida, pensa em realizar algo, pensa em conseguir alcançar algum objetivo, mas não tem certeza se isso é um desperdício ou não. Uma mulher prepara todo o trabalho, organiza os slides, pesquisa, prepara tudo o que ela vai falar para um grupo de clientes e empresários aos quais ela vai apresentar o projeto dela. Ela se antecipa, ela planeja, ela prepara e ela apresenta no dia da reunião, ela apresenta o projeto, apresenta os slides, faz a palestra, mesmo nervosa, mesmo insegura, mas ela se preparou, ela se antecipou, ela foi proativa. Ou seja, ela se dedicou e deu conta do recado. O resultado pode ser de um jeito ou de outro, mas o importante é que ela se dedicou. A outra se dedica 3 meses, 4 meses a um homem que ela quer agradar, ela quer continuar com ele, ela quer tê-lo como seu namorado, como seu futuro conviva, seu futuro esposo. Ela se dedica àquele romance, ela quer que ele lhe dê atenção, ela faz de tudo para o rapaz lhe dar atenção. Mas ele está sempre voltado para outras coisas, ele não liga, ele não se dedica a ela e no final das contas ela tem uma grande frustração com ele, uma grande decepção com ele. Ou seja, ela se dedicou a algo que desperdiçou o tempo dela, desperdiçou o esforço dela. Nós precisamos pensar sobre estas coisas, né? Nós temos dedicado nossa vida a que causa, a que tipo de ideias, de pensamentos, de ideologias, a que nós temos nos dedicado. Frequentemente nós temos visto a situação de um homem que é governante de um certo país, que eu não vou citar o nome, mas é próximo ao nosso. Ele se dedicou a uma ideologia, a um tipo de poder. Ele tentou se blindar, ele manipulou tudo o que foi possível nas eleições no país dele para ele continuar no poder. E muita gente começou a fugir daquele país, daquele governo, porque começou a passar fome, passar dificuldades, e o governo daquele homem se tornou uma ditadura. E agora ele está sendo caçado por um país maior, porque ele se associou ao narcotráfico. Então ele está sendo caçado e os dias de seu governo estão praticamente contados. Ou seja, todo o seu esforço, toda a sua dedicação não foi um desperdício? Desperdício de vidas que ele matou ou mandou matar, desperdício de recursos de um país, de um povo, de uma cultura que poderia estar muito melhor hoje em dia se não seguisse o tipo de utopia que aquele homem e muitos outros apregoam. Desperdício ou grande realização? Outro dia nós ouvimos falar também de um homem, pai de família, que defendia ideias sobre liberdade, ideias sobre família, sobre livre expressão. E ele ia nos campos das universidades, se abrigava debaixo de uma tenda e ali recebia as pessoas para debater os assuntos, fazer os jovens, os universitários, refletirem, pensarem, sempre com tranquilidade, sempre com lógica, com argumentação. Esse homem debatia as ideias, porque entendia que ele, como um bom político que pretendia ser, deveria levar as pessoas a pensarem e exercitarem seus arbítrios em escolhas políticas que fornecessem à sociedade liberdade, prosperidade e progresso, enfim. Só que este homem levou um tiro no pescoço de um franco atirador que seguia ideias contrárias a dele. Esse franco atirador tinha em suas balas ali palavras ou mensagens xingando, vamos dizer assim, nomeando aquele homem como coisas que ele não representava. E esse atirador era um jovem que foi criado numa família distinta, só que foi influenciado
por mídias que pregam utopias, quem sabe por educadores ou professores ou colegas ou manipuladores de informações que aos montes estão internacionalmente manipulando os jovens para acreditarem em utopias desorganizadoras da personalidade, desorganizadoras da família, desorganizadoras do ser. Nós sabemos que o ditador está sendo caçado porque desperdiçou recursos que poderia usar para o bem do seu povo. O outro, um jovem político, foi morto porque estava se dedicando, não desperdiçando a sua vida e seus talentos para convencer, para conversar, para debater em favor de ideias que ele via como válidas, importantes, práticas para o crescimento das pessoas. Então você vê o que é dedicação, você vê o que é desperdício em muitos casos. Em muitos casos não dá tempo de ver o que é desperdício, não dá tempo de ver o que é dedicação. A pessoa às vezes morre antes disso. Mas no caso que eu citei aqui, um dos casos demonstra que aquele homem que foi abatido, ele na verdade ele se dedicava e ele tinha certeza, ele tinha convicção de que o que ele defendia, o que ele debatia era correto, porque ele estava firmado sobre revelações antigas do Velho e do Novo Testamento. Ele era um homem que cria na Bíblia, era um homem firme nos ensinos e padrões bíblicos, e ele procurava expressar ideias políticas que fossem oriundas dos princípios que ele observava da revelação. E pessoas assim, ultimamente, costumam estar sendo silenciadas por uma sociedade que está sendo influenciada por utopias, utopias coletivistas, utopias que influenciam muito a subversão. Dedicação ou perda de tempo, desperdício, é uma coisa com a qual nós sempre vamos lutar. Nós temos que, mas para isso nós precisamos compreender os princípios, as coisas profundas que existem, para que nós, você, eu, não estejamos desperdiçando nossa caminhada em utopias, em coisas que são só influências da era, só influências do momento, só influências do mundo. São ideias que vão passar, são ideias da moda, são ideias que hoje parecem estar influenciando, mas amanhã vão se ver como negativas, como destrutivas. Então nós precisamos de nos apoiar em estruturas de pensamento, em estruturas de ideias, em princípios que são mais profundos, que são mais fortes, e colocar o nosso coração naquilo que vale a pena. O evangelista Marcos, quando escreveu o capítulo 14, ele fala de uma mulher que entrou num banquete onde Jesus estava reunido com as pessoas. Jesus estava num banquete na casa de um fariseu, um homem líder de religião, chamado Simão, o leproso. Talvez Simão fosse chamado de o leproso porque foi curado por Jesus e agora estava bem, e agora podia reunir as pessoas para almoço, jantares em sua casa. Talvez a palavra leproso no aramaico e no grego original signifique alguma outra coisa que foi traduzida como mais perto como leproso. Não sabemos bem, mas há essa teoria de que Simão teria sido curado por Jesus e agora estava ali reunindo. E uma mulher entra naquele espaço, chega naquele evento, e ali muito quebrantada, muito emocionada, muito empenhada, ela quer ungir Jesus, ela quer perfumar Jesus. E ela chega com um pertence daquela época, que é um vaso de alabastro, é um vaso que é feito de uma espécie de gesso, um material, uma matéria-prima que era encontrada em águas que fluíam de grutas profundas. E ela pega aquele alabastro, né, aquele vaso que foi cuidadosamente confeccionado, e dentro dele havia um perfume de nardo puro. Segundo estudiosos, era um nardo que geralmente é encontrado nas altas montanhas do Himalaia. Ou seja, essa mulher estava com um produto importado, caríssimo,
que custava 300 denários. 300 denários, para traduzir melhor para a nossa concepção, era um ano de salário. Ela quebra aquele vaso para sair o perfume, tem que quebrar a ponta do vaso, né? Ela quebra o vasinho ali, e aquele perfume incide e jorra aos pés de Jesus, e ela enxuga com os cabelos. E as pessoas vendo aquilo lá, alguns acham uma lambança, um desperdício, e Judas Iscariotes, que era o homem que cuidava das finanças, o tesoureiro, ele reclama, ele critica e ele fala: por que não vendeu este produto e com o dinheiro poderia alimentar muitos pobres? E Jesus interfere, replica a essa colocação de Judas, dizendo: deixem essa mulher fazer o que ela está fazendo. Os pobres, vocês sempre vão ter os pobres com vocês, mas a mim, nem sempre vocês vão ter com vocês. Isso está em Marcos capítulo 14, versículo 3 a 9. Se você quiser conferir com mais calma depois. Marcos 14, 3 a 9. Não deixe de dar o seu like, fazer seu comentário, para que este canal possa ampliar sua influência pelos algoritmos, a muitas outras pessoas possam ser alcançadas por essas mensagens que podem ser importantes para a mudança dessas pessoas. Para mim, a mudança é importante esta mensagem porque mostra a dedicação dessa mulher e mostra que, apesar das críticas, apesar do ambiente externo, o que importou para ela foi a sua atitude interna diante de Deus e diante de Jesus, a quem ela estava vendo que era mais do que um ser humano normal. Ela estava vendo que Jesus, ela estava prestando atenção na vida de Jesus. Jesus ressuscitou o irmão dela, que estava em decomposição já há 4 dias. Jesus recuperou totalmente a vida de Lázaro. Então ela estava vendo os milagres, os ensinos de Jesus, acompanhando Jesus, e ela chega a uma conclusão, e essa conclusão faz ela fazer esse ato extremo. Ela faz uma oferta vital, né? Pois um ano de trabalho, um ano de salário é algo da vida. Só quem rala no dia a dia sabe o que é um ano de salário. Eu e você, talvez que esteja me ouvindo, que trabalha aí no dia a dia, no sol a sol, com as tensões de não ser despedido, de fazer o melhor para alcançar proeminência, sabemos o que é isso. Agora, um bilionário, um milionário pode não ligar muito para um ano de salário. Agora, um brasileiro médio ou pobre, como qualquer um de nós, realmente sabe o que é isso. E essa mulher chegou lá e deu um ano de salário, ou algo vital, de vital importância, ela derramou aos pés do mestre. Aquele bálsamo, aquele perfume, aquela especiaria, de algo, um líquido que é extraído de uma planta encontrada nas montanhas mais altas da Ásia. Aquilo lá dentro de um vaso caro, né, um vaso que é quase uma joia, né, um trabalho, uma confecção muito bem elaborada da época, feita de uma substância que era encontrada em rios profundos nas grutas. Veja só a dedicação desta mulher. Essas águas profundas de cavernas nos lembram textos da Bíblia que dizem que, como águas profundas, assim é o coração do ser humano. O coração do ser humano é algo profundo que até mesmo o próprio ser humano não compreende direito, mas Deus conhece o coração dos seres humanos. Quando Davi foi ungido, ele era ainda um rapazinho. O profeta Samuel foi procurar Davi lá no pasto para ungir Davi, sendo que Jessé, o pai de Davi, tinha outros homens fortes, adultos, que poderiam ter sido ungidos reis. Mas Samuel viu que o Senhor não quis ungir nenhum daqueles homens. O Senhor queria outro filho, e era o filho que estava escondido, estava lá no pasto. Todo mundo fica surpreso, até mesmo Samuel fica meio surpreso. Então Deus fala para Samuel que ele não deve atentar para a aparência das pessoas, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Deus vê as águas profundas do seu coração.
Ele vê o seu sofrimento, sua história de vida, e ele sabe da sua dedicação. Não importa o que a sociedade diz, o que a cultura diz, nem o que a sua comunidade diz. O que importa é o seu coração na presença de Deus. É você se derramar na presença de Cristo, aos pés de Cristo. Você colocar suas dúvidas, suas ansiedades, e você colocar o seu amor a Ele, sua adoração a Ele. Isso é que vai fazer você crescer, você encontrar a verdade, você encontrar forças para prosseguir na sua caminhada. O nardo puro que sai do seu coração, que vem das mais altas montanhas, nos lembra que a verdadeira adoração, a verdadeira entrega, o verdadeiro serviço a Cristo é algo sublime, é algo que se quebra ao chão, mas que sobe em um perfume sublime nas alturas do trono do Eterno. Então que o seu dever, aquilo que você faz, seja o seu serviço na igreja, seja o seu trabalho, nos estudos, seja até um esporte que você pratique, faça-o para a glória de Deus. Faça-o lembrando que Jesus morreu por você e pela humanidade. Quando Jesus viu aquele vaso se quebrando, aquele perfume, as pessoas criticando, ele fala: essa mulher me ungiu para a sepultura. Talvez ninguém tenha entendido que Jesus falou sepultura, morte, o que é isso? Mas Jesus estava mostrando a eles que o que aquela mulher fazia merecia ser repercutido pelo mundo inteiro quando o Evangelho fosse disseminado pelo mundo. O que aquela mulher fazia demonstrava a importância do sacrifício de Cristo pela humanidade, a importância do sacrifício do amor. Aquela mulher fazia um sacrifício que para muitos de nós pode parecer pequeno, para outros parecia um desperdício, de um vaso e um perfume caros que ela quebrava, mas ela quebrava com todo o coração na presença do Mestre, era com amor. Jesus para a sepultura, ungido para a sepultura, Jesus se entregou à morte, ao sacrifício, por amor à humanidade. Deus amou a humanidade de tal maneira que doou o seu próprio ser em seu Filho Jesus, para que todo aquele que se sujeitasse a Jesus, todo aquele que cresce em Jesus, todo aquele que se centralizasse em Jesus, pudesse ser liberto, pudesse ter liberdade, pudesse viver o Evangelho, pudesse ter a vida eterna, pudesse não mais ser tragado pela escuridão, mas sim ter uma vida de luz, de transformação. Deus amou e Deus é amor. E Deus admira quando alguém se quebranta, quando o coração se abre na presença dele e diz sim a ele, e diz eu te amo, e diz eu te louvo, eu te adoro com todo o coração. Quando você se volta para o eterno com todo o seu coração, com toda a sua sinceridade, isso não é desperdício. Graça e paz à sua vida.